Graças a Deus, cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu peguei a Bíblia da minha esposa. Irmãos, sabe que existe uma coisa muito importante nas traduções da Bíblia, né? Tem umas traduções que enfraquecem muito o texto. E aí você perde toda a força que o texto tem, né? Aquelas palavras inspiradas, eles vão trocando, e ela vai simplesmente morrendo, perdendo o sentido, né? Então eu tenho uma Bíblia ali que tem umas letras bem grandes, é bem boa, mas infelizmente a leitura não é muito boa. E aí essa leitura aqui da Revista e Corrigida é a melhor versão que nós temos em português, né? Então vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 38. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 38. E no versículo 17. Vamos ler 17, 18 e 19. Vamos ler 3 versículos. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Está escrito assim: Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que descem na cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Os irmãos podem tomar os seus lugares, podem sentar. Irmãos, esse cântico de Ezequias, do rei Ezequias, é um dos mais belos que eu já vi na Bíblia. E cada vez que eu preguei sobre esse texto, eu destaquei um aspecto muito interessante, porque ele é muito profundo, né? É um texto muito profundo que tem muito a nos ensinar. Prover a Deus, né? Que quando a gente ouvisse uma mensagem como essa, nossa vida mudasse, mas mudasse radicalmente, meus irmãos. Isso aqui é uma mensagem que vocês vão ouvir hoje, que ela é para mudar a sua vida. Não é apenas força de expressão, ela é para mudar a nossa vida, a nossa visão da vida. Se nós pedirmos a Deus que faça isso por nós, isso vai acontecer conosco, porque aconteceu no passado com outros homens, né? E aqui nós temos o testemunho. Eu chamei essa pregação de hoje de um testemunho do rei Ezequias, um testemunho que ele deu. Porque eu perguntaria, essa semana, pregando aqui para os irmãos, eu fiz uma pergunta. Eu disse assim: você quer saber o quanto Deus está perto ou longe de você? Você sabe se Deus está perto? Deus está perto de você ou Ele está longe? Eu fiz essa pergunta, irmãos, e depois eu saí para casa e fiquei pensando. Irmãos, você quer saber se Deus está perto ou longe de você? Experimenta dobrar os teus joelhos e falar com Ele. Quando você dobrar os seus joelhos, que você invocar o nome dele, você vai saber se você está perto ou se você está longe. A tua consciência vai te deixar tão distante que você não vai ter nem palavras se você estiver distante dele. Você não vai saber nem como falar. Tua consciência vai travar, porque você não tem, como é que se assim, atitude moral para chegar diante de Deus, para falar com Ele. Você vai ver o quanto Ele está distante se você não conseguir orar. Se você não conseguir palavras para chegar diante de Deus, você vai saber o quanto você anda longe dele. Mas quando a gente está perto, quando a gente tem comunhão, as palavras fluem com facilidade. Elas fluem, meus irmãos, de forma muito natural. Elas simplesmente brotam do nosso coração. Como vocês vão ver no testemunho desse homem. Esse homem que era o rei Ezequias. Quando a gente fala em fazer a vontade de Deus, em trabalhar para Deus, em
servir a Deus, a gente pensa logo em ter cargo na igreja. Como é que se serve a Deus? O que é servir a Deus? Como é que a gente serve a Deus nesse mundo? Irmãos, eu vou lembrar para vocês a vida de Enoque. Nós vamos, antes de tocar no testemunho do rei Ezequias, falar de Enoque. A vida, servir a Deus nesse mundo, irmãos, é uma coisa chamada assim, andar com Deus. A vida de um homem, ela é descrita na Bíblia, a jornada, o servir a Deus nessa vida, é uma jornada com Deus, é uma caminhada desde o nosso nascimento até a nossa morte, é a nossa caminhada nesse mundo. Não é uma vez que você vai na igreja, não é uma vez que você dá uma esmola, não é uma vez que você faz alguma coisa, você dá carona para uma pessoa, você socorre alguém, você dá um remédio para uma pessoa, você faz uma oração, você entrega um panfleto, você prega a palavra de Deus. Não, irmãos, servir a Deus é andar com Deus, andar com Deus, andar com Ele, porque essa vida, a nossa jornada nesse mundo, é um caminhar constante com Deus. Por quê? Por que esse caminhar com Deus? Quando Deus chamou Abraão, veja o que Deus diz para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e eu vou fazer um pacto contigo, e você vai guardar meus mandamentos, meus preceitos, meus princípios, meus decretos. Quer dizer, você vai andar segundo as minhas regras. Por quê? Porque andando segundo os meus preceitos, segundo a minha palavra, segundo a minha orientação, você vai dar testemunho a Satanás, aos príncipes das trevas e a esse mundo de trevas, que essa é a minha justiça, que o meu caminho é um caminho de paz, que o meu caminho é um caminho de alegria, que o meu caminho é um caminho que leva à vida, o meu caminho engrandece o homem, em contraste com os caminhos do mundo, com os caminhos que levam à morte, com os caminhos que levam à destruição, com os caminhos do mundo que levam ao vício, com os caminhos do mundo que levam à tristeza, à angústia e à desgraça. Então, quando você andar nos meus caminhos, andando nos meus mandamentos, fazendo a minha vontade, você vai desmascarar o mundo de trevas que o diabo anda enganando eles, enganando, dizendo que você tem que ter dinheiro, enganando que você tem que ter isso, enganando que você pode fazer o que você quiser, que você pode aproveitar a vida, porque a vida é boa, e você andando segundo os meus preceitos, você vai mostrar para o mundo a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aleluia. A diferença entre o justo e o ímpio. Se nós, irmãos, pensamos que ser crente, que servir a Deus é um dia que a gente escolhe para ir na igreja quando a gente quer, nós não entendemos nada do que é que Deus quer conosco com a nossa vida. A nossa vida é um caminhar com Deus constante, porque dessa maneira nós desmascaramos a Satanás, como Jó desmascarou, porque o diabo chegou e falou para Deus que Jó só servia a ele por causa dos benefícios, e Jó desmascarou Satanás, que não era aquilo. Então essa é a maneira, meus irmãos. Então a servir a Deus no mundo é andar com Ele todos os dias da nossa vida, todos os momentos, nos nossos negócios, nas coisas que nós estamos fazendo, no tratamento com as pessoas, no tratamento com a nossa vida, no nosso vestir, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso entrar, no nosso sair. Toda a nossa vida está atrelada a esse servir a Deus. E por isso que Deus diz assim: eu faço com você uma aliança, você anda nos meus caminhos, e eu vou mostrar para o mundo inteiro que em você serão benditas todas as famílias da terra. Todos serão benditos que andarem nesse seu caminho. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então nós olhamos para Enoque.
Enoque. Vamos começar olhando para Enoque. A Bíblia diz, em 3 passagens na Bíblia, a Bíblia fala sobre Enoque. Ela fala em Gênesis, em Hebreus e em Judas. Em Gênesis a Bíblia diz assim 2 vezes que andou Enoque com Deus. Quer dizer, o que havia em Enoque? Que ele foi destacado e andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou. Veja só, quando a Bíblia diz ali no livro de Gênesis que Deus arrebatou Enoque vivo, aí no livro de Hebreus a Bíblia diz por que Deus levou Enoque. A Bíblia diz que Deus levou Enoque para ele não ver a morte, né? Por quê? Olha só, eu vou levar você, Enoque, vivo. Eu não quero que você passe pela morte. E vocês vão ver por que a morte é tão terrível. Por que o Ezequiel está dizendo assim: jamais verei o Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, Senhor, eu nunca mais verei o meu Deus na terra dos vivos. Por isso eu quero viver, porque quem morre não pode te louvar, não pode te glorificar. Quem morre é o inútil. Ele não pode fazer mais nada, como a Bíblia diz, né? Mais vale o cão vivo do que o leão morto, porque o cão vivo serve para alguma coisa, o leão morto não serve para nada. E Deus levou Enoque. Ah, mas por que Deus levou Enoque? Aí, meus irmãos, isso é fantástico, essa passagem que diz no livro de Hebreus. A Bíblia diz assim: portanto, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha só, irmãos, era como se Enoque tivesse vivido de uma tal forma que ele passou no vestibular. Ele alcançou o que o homem deveria alcançar. Quer dizer, ele chegou na estatura, ele chegou ao ponto de você é uma pessoa que simplesmente agradou a Deus. Antes dele ser arrebatado, antes dele ser trasladado, ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Quer dizer, por que tu vai levar Enoque? Porque ele chegou à estatura perfeita. Viveu a sua vida, andou com Deus e chegou a agradar. Deu-me agrado da tua vida. Tu não precisa fazer mais nada. Você passou, você chegou aonde tinha que chegar. Não que não houvesse outros homens iguais a ele, como Moisés, com quem Deus falava cara a cara. Abraão, a quem Deus chamou ele de meu amigo. Né? E tantos outros, como Daniel, homem muito amado. Esses homens não eram menores do que Enoque, mas isso é para Deus nos ensinar que a nossa vida, servir a Deus, é andar com Ele, fazendo a sua vontade todos os dias. Quando você estiver lavando roupa, quando você estiver lavando prato, quando você estiver tomando banho, se esfregando a cabecinha, o corpinho, quando você se senta para sentar, para assistir televisão, saber o que você vai ver, quando você está negociando, quando você está pensando em comprar alguma coisa para a sua casa, quando você está tratando com os outros, quando você está falando, cuidando no que tu diz, no que tu fala, para não falar palavrão, para não dizer nada, para viver de uma tal forma que agrade a Deus. Isso é servir a Deus. Aleluia. Isso é servir a Deus. Não vir à igreja uma vez por semana, nem 2, nem 3, nem 5. Mas quando você acorda de manhã e põe o seu pezinho no chão, você tem que saber que tem que caminhar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, ele alcançou. Você sabe que Enoque foi o pai de Matusalém? Matusalém viveu 969 anos. E Enoque, com 300 anos, Deus tomou ele para si. Aí eu vou dizer para você. Você sabe que tem anjos no nosso meio. Aleluia. Agora, isso não é muito assustador. E se eu disser para você que tem um homem vivo vivendo na presença de Deus, que não passou pela morte, no céu, você acredita numa coisa dessa? A Bíblia diz que Deus o tomou vivo para si, para ele não passar pela morte. Então, esse homem que andou na terra com Deus, permanece na presença de Deus até hoje, vivendo no meio dos anjos.
Ele foi simplesmente transformado, porque carne e sangue não entra no céu. Mas Deus assim, para ele não ver a morte, você não vai passar pela morte, você não vai ficar separado de mim, nem um minuto. Aleluia. Aleluia. E temos um homem andando lá no céu, no meio dos anjos, um homem que alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Aí, irmãos, então a vida com Deus é uma jornada, é uma caminhada, é andar com Deus, isso é servir a Deus, constantemente na nossa vida, porque assim nós mostramos para o mundo que andar com Deus é melhor, que a paz está no nosso caminho. O que se vê hoje nos crentes é buscando vitória. A vitória deles é fama, é dinheiro. A vitória deles, a Bíblia diz assim, o Deus deles é o vento, né? E que só pensa nas coisas do mundo. Eles querem viver aqui, eles querem as coisas do mundo. Outra coisa, tantas mentiras que dizem por aí. Deus vai escrever a tua história. Irmãos, quem escreve a nossa história somos nós. Nós escrevemos a nossa história caminhando com Deus e andando nos seus caminhos. Deus não escreve a história de ninguém, mas a sua vida é você que tem que escrever essa história, olhar para trás e saber por onde você andou. Como Jó disse, eu darei diante de Deus conta dos meus caminhos e dos meus passos, por onde eu tenho andado, por onde eu tenho passado e o que eu tenho feito da minha vida. Ezequias, irmãos, com 25 anos de idade, ele se tornou rei de Judá. 25 anos. Ele, como o pai dele era um homem ímpio, é o rei Acaz, um homem terrível, e ele começou uma grande reforma. Um jovem com 25 anos, cheio de amor, a Bíblia diz assim, e ele se apegou a Deus com amor, e ele andou nos caminhos do seu pai Davi, e andou nos caminhos do Senhor, e fez o que era reto e bom diante dos seus olhos. E ele fez uma grande reforma, e ele fez coisa que os outros reis de Israel não tiveram coragem de fazer, que era acabar com a idolatria. Tinha muita idolatria. Tinha aquela serpente que Moisés levantou no deserto, que até aquela época ainda existia lá. Ele pegou, derrubou a serpente, queimou, derreteu, jogou no fogo, pegou os altares. Jerusalém era cheio de altares onde o povo dizia que oferecia sacrifício a Deus. Ele foi lá e destruiu tudo, derrubou tudo, e disse assim, o lugar de vocês adorar é aqui, a casa de Deus é essa, aqui é o templo. Era o templo de Salomão, né? Aqui é o templo, aqui é o lugar que vocês têm que adorar a Deus, nesse tabernáculo onde está a arca, aqui é o lugar de adorar a Deus. E vocês andam por aí, por tudo quanto é lugar, cada um oferecendo coisas diferentes, e ele fez tudo aquilo e não teve medo. Os outros tiveram medo, eles tinham medo de revolta, mas ele não tinha, porque a Bíblia diz que Deus fez ele prosperar. Isso ele fez de uma tal maneira que no livro de Crônicas está escrito ali, mas eu não vou procurar, senão eu vou me perder aqui. Mas a Bíblia diz que Deus fez ele prosperar em tudo, porque Deus era com ele, porque ele se apegou ao Senhor. E quando foi, meus irmãos, passou-se uns 14 anos, aí uns 14 anos que ele estava reinando, aí veio o general da Síria e tomou as cidades do país, do outro reino, que era o reino de Israel. E ele como um rei normal, comum, o que ele fez? Mesmo temendo a Deus, ele falou para o rei da Síria, disse assim, não venha contra mim, não peleje contra a minha cidade. Me perdoe, porque ele tinha se rebelado contra a Síria, e a Síria veio contra ele. Mas ele estava forte, ele confiava em Deus. Mas ele disse assim, então, pede o que você quiser, mas não venha lutar contra Jerusalém, não venha lutar contra o reino de Judá, porque ele era o rei de Judá. Israel, o povo de Deus, era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que era o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel caiu nas mãos dos assírios, mas ele disse assim, aqui você não vai entrar. E aí, irmãos, o tributo foi pesado.
Era 10.000 toneladas de prata e mais 1.000 toneladas de ouro que ele tinha que dar para o rei não invadir. Ele disse, não tem problema. E até as coisas do templo ele tirou e pegou e deu todo aquele dinheiro para ver se o homem se livrava dele. Ele era um homem pacífico. Certo? Não esqueça que ele andou com Deus. O rei Ezequias, ele era fiel a Deus em tudo, mas ele não impediu essas coisas de acontecerem com ele. Mas veja bem o que acontece. Então, passado o tempo, o rei da Síria disse, não, mas isso aqui é pouco, eu não quero isso. Eu quero tudo, vou destruir sua cidade. Sério, é. Aí quando falaram para ele que os assírios estavam vindo, ele entrou lá no templo, orou a Deus e mandou um recado para Isaías. Isaías, faz oração pelo resto que ficou, porque nós não vamos poder resistir diante desses homens que estão vindo aí contra nós. Nós não temos força para resistir. Né? E Isaías falou assim, não te preocupa com as ameaças que vêm de fora. Né? Confia em Deus que Ele vai te livrar. E aí ele recebeu cartas das mãos do rei da Síria, dizendo assim, olha, aqui, Ezequias, não foi tu que derrubaste os altares do Deus aí, o teu Deus que derrubou, porque até isso ele se enganou, ele achava que ele tinha derrubado os altares dele. Tu derrubaste os altares do teu Deus, tu acha que tu vai conseguir escapar da minha mão? Não, tu não vai. Então, irmãos, quando ele leu aquela carta, aí é onde eu digo para você quer saber se Deus está perto ou está longe? Porque no momento da aflição e da dificuldade, nada parece bonito. As lutas, meus irmãos, são terríveis. Mas você tem que fazer como esse homem fez. Quando a luta se levantou contra ele, encontrou um homem preparado. Porque quando ele saiu na frente, na primeira vez que ele viu que o inimigo vinha contra ele, ele levantou e falou para o povo, olha, ele falou primeiro, vocês não se preocupem, porque com eles está o braço de carne, conosco está o Senhor nosso Deus, vamos ser homem, vamos fortalecer os nossos muros aqui e vamos resistir. Nós não vamos cair fora desse daí. Mas aí ele, assustado com as ameaças, foi quando ele mandou um recado para Isaías, pedindo um conselho. E aí, quando ele recebeu a carta, ele chegou simplesmente e disse assim, é aquilo que eu digo para você, quando você está perto de Deus, as palavras fluem. Então ele chegou lá e botou a carta na presença do Senhor e disse assim, Senhor, está vendo? Por acaso tu ouviste essas palavras? Tu viu o que esse homem está dizendo? Eles estão dizendo aqui, Senhor, que eles derrubaram os reinos por onde ele passou, não sobrou nada. Os deuses eles jogaram no fogo, eles derreteram, porque deuses não eram. Era obra de homens, das mãos dos homens. Agora, Senhor, olha para ele, para as suas ameaças. Imediatamente, Isaías mandou um recado para ele, né? Deus respondeu, Isaías, não tema, porque eu vou meter um anzol no nariz desse homem, vou fazer ele voltar por onde ele veio. Assim, irmãos, a luta pode se levantar. Em vez de você estar lá chorumingando, você leva diante de Deus, você apresenta ao Senhor, você diz, Senhor, meu Deus, eu estou na tua mão. Tu vais deixar com que ele venha e arrase tudo aqui? Eu não tenho que consultar minha mente, eu não tenho que consultar meu coração, eu não tenho que consultar como é que está a minha vida contigo. Eu sou teu, tu sabes disso. E naquela noite, Deus livrou toda a cidade da invasão dos assírios. Os irmãos sabem disso, que Deus fez ouvir um estrondo no acampamento, eles fugiram todos lá, foram embora, e o próprio chefe do assírio morreu na Síria, pela mão dos próprios filhos dele. E ele ganhou uma grande vitória. Então a fama de Ezequias passou pelo mundo inteiro, pela grande vitória que ele teve. Porém, naqueles dias, depois dessa vitória, irmãos, às vezes você diz assim, bom, você é um homem que serve a Deus, né? Ah, mas como é que mal ele enfrentou uma dificuldade, já chegou outra? Irmãos, ponham isso na sua cabeça. Não sirvam a Deus pelas bênçãos, não sirvam a Deus pelos benefícios,
Sirvam a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Pelo que Ele é. Não vai chegar e dizer assim, agora eu fiz tudo direitinho e agora está tudo errado. Faça assim. Deixa que Deus faça o que Ele quiser. Faça como Jó. Deus deu, Deus tomou, acabou a história. Eu vou continuar sendo aquilo que eu sou. Aleluia. Eu vou continuar confiando. Aleluia. Eu vou continuar acreditando. Eu não sirvo a Deus em busca de benefício. Que nessas pessoas que, irmãos, chega da ânsia de vômito. Quando a gente vê essas pessoas que não têm esse entendimento de que Deus ama a nossa fidelidade. Deus quer uma pessoa fiel, uma pessoa segura, uma pessoa que Ele possa desafiar a Satanás e dizer, vai, toca nele. E tu vai ver como ele não vai blasfemar de mim. Aleluia. É isso. Você acha que Enoque não enfrentou dificuldades na vida? Enfrentou. Ele pregava contra o mundo. Ele tem uma profecia dele no livro de Judas. Quando ele diz assim que Deus virá e vai castigar os pecadores pelas duras palavras que os pecadores falaram contra ele. Então, mal ele consegue se livrar de um problema. Aí está bem escrito, acho que no capítulo, deixa eu ver aqui onde era que eu estava lendo aqui. No capítulo 38 diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Naqueles dias, quer dizer, depois de ter sido livrado das mãos do Senaqueribe. Depois daquele grande livramento, o homem se encontrou doente, enfermo. Aquilo que eu digo para os irmãos, se você viver uma vida com Deus, se você andar com Deus, pode acabar o mundo. Uma coisa você tem que ter, uma consciência limpa. Consciência limpa. Guardar a fé numa boa consciência. Não é questão de ter apenas fé. A nossa fé tem que ser guardada dentro de uma consciência limpa. Isso aqui é a fé que eu tenho em Deus. Eu sei que Ele livra, Ele cura, Ele sara, Ele responde. Mas essa fé ela tem que estar dentro de uma consciência limpa. Porque se a nossa consciência estiver manchada, ela vai contaminar a nossa fé e nós não vamos ter argumentos para falar com Deus. Porque a consciência velha vai corromper a nossa fé. Quando a gente disser, eu vou orar a Deus e Ele vai me livrar, aí a consciência vai dizer, por que tu acha que Ele vai te livrar? Se tu é infiel, se tu tens andado em caminhos errados, cadê tua fé agora? Então, meus irmãos, a má consciência contamina a fé. Quando a gente tem uma consciência limpa, a gente tem aquela moral, vamos dizer assim, de chegar diante de Deus para falar com Ele. E a Bíblia fala disso, para a gente guardar a fé numa boa consciência. Então tem que andar direito, tem que andar com Deus. Tem que servir a Deus. E servir a Deus é andar com Ele. E então Ezequias, naqueles dias, caiu, adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías. Então Isaías veio visitar ele e olhou para ele e disse assim, olha. E veio Isaías e disse assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele poderia ficar contente também? Afinal de contas, ele disse assim, bom, eu vou morrer, eu vou me encontrar com o Senhor, né? Ele podia dizer, mas espera um pouco, é diferente de Enoque. Enoque foi trasladado, Enoque não morreu. Enoque foi levado por Deus, ninguém nunca mais viu ele. Aí ele disse assim, você vai morrer. Um homem com 39 anos, põe em ordem a tua casa. Por quê? Porque ele nem filhos ele não tinha ainda. Era o tipo do camarada que diz assim, Senhor, tem coisas ainda para eu realizar nessa vida. Eu preciso ainda, eu não tenho filho, né? Eu não quero morrer agora. Agora, ele diz umas coisas que eu acho maravilhosas. Quando
Aí Isaías deixa ele lá e diz assim: tu vai morrer, coloca em ordem a tua casa. Ele diz: não, mas espera aí, não é assim não. Ele tinha, meus irmãos, um tipo de uma enfermidade que acho que alguma ferida estourou nele, alguma coisa assim. Não se sabe direito o que é. Não vou entrar nesse detalhe. Aí ele se vira o rosto para a parede e diz assim: Senhor, olha só. Então se virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso é uma consciência limpa. E virou o seu rosto para a parede e disse assim: ah, Senhor! Olha que bom, que lindo. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Isso é bem diferente de pessoas que eu já vi aqui mesmo em Gravataí. Trabalhava, não fazia, não tirava escala. Aí, quando eu me aposentar, aí eu vou trabalhar com o Senhor. Eu cansei de ver isso. Cansei de ouvir isso durante esses 40 anos, quase 40 anos que eu moro em Gravataí. Eu vou primeiro construir minha casa, eu vou ganhar aluguel, eu vou fazer aquilo, vou fazer meu pé de meia, aí eu vou trabalhar para o Senhor. É assim, fazem planos, eles são doidos. Eles sabem que isso não funciona. Não se pode enganar a Deus, não se pode subestimar a sabedoria e a inteligência de Deus. É assim: ó Senhor, desde os meus 25 anos, eu tenho andado assim na tua presença. Derrubei os altares falsos, restaurei o culto, não tive medo de ninguém, andei diante de ti com o coração sincero todos os dias da minha vida. Lembra-te disso. E aí ele orou e falou muitas coisas ali para Deus. E Isaías ainda estava lá, não tinha nem chegado em casa ainda. Volta lá, Isaías. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mas aí você diz assim: mas por que ele não deu mais? Porque Deus tinha pressa de recolher, irmãos, alguma coisa que é dele, que é perfeito. Não se pode deixar uma coisa amadurecer até apodrecer. Quando está maduro, tem que recolher. Recolher. A Bíblia diz, por incrível que pareça, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, né? Ele tem prazer na morte dos seus santos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Assim, juro eu, diz o Senhor, que não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio, quando ele morre, ele vai para o inferno. Mas ele tem prazer na morte dos seus santos, porque ele recolhe para ele. Isso aqui está guardado, esse aqui não se perde mais. Está aqui, é meu, está guardadinho ali. Claro, eles não estão na presença de Deus, estão esperando a ressurreição. Aí é onde eu acho que Ezequias acertou em cheio. Ele diz assim, irmãos: Cântico de Ezequias, é muito lindo esse cântico, rei de Judá. Ele diz: eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Irmãos, se Ezequias diz assim: eu não verei mais a Deus na terra dos viventes, é porque isso é uma coisa comum para ele. Ver Deus operar, Deus fazer milagres, Deus destruir exércitos, Deus curar pessoas. Ele testemunhava para os outros daquilo que Deus fazia na vida dele. Como eu disse para você, a nossa vida de servir a Deus é uma caminhada que dura a vida inteira. Porque ele diz assim, olha, então ele diz assim: então eu nunca mais verei. Aí ele se reclama que ele está morrendo. Mas no versículo 15 ele diz assim: que direi? Como me prometeu, assim me fez. E agora passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está o meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Por que, Ezequias, que eu tenho que te curar? Por que tu quer viver? Eu quero ir para a praia, eu quero ir para um cruzeiro, eu quero ir para a Itália, eu quero passar o ano novo no Rio de Janeiro. Não. Por que tu quer viver?
Aí ele diz assim: porque não pode louvar-te a sepultura e a morte te glorificar. A sepultura não vai te louvar, não vai falar de ti, nem vai falar da tua bondade, nem esperarão na tua verdade os que descem a cova. Os que estão mortos, meus irmãos, não esperam nada de Deus. Você que está vivo, você espera que Deus livre você da sua angústia. Você espera que Deus livre você da sua enfermidade. Você espera que Deus livre você dos problemas que te atormentam de dia e de noite. E você busca isso dele. E se você não tem ainda, é porque você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Porque você acha que é simplesmente ter essas coisas para ir viver no mundo. Aí vem na igreja para buscar uma cura. Eu quero uma cura, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando você tem, você vai para o mundo para fazer a vontade de Satanás, para fazer a vontade da carne. Quando na verdade você poderia estar fazendo a diferença e dizer assim: olha, quem serve a Deus tem saúde, quem serve a Deus espera dele, quem serve a Deus alcança. Amém. Aleluia. Aleluia. E ele diz assim: não esperarão na tua bondade os que descem a cova. Os que estão mortos não esperam nada de Deus. Você espera. E aí ele diz assim: ó, os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. E ele diz assim: porque vivo ele não pode falar das coisas, morto ele não pode falar de Deus. Morto ele não pode glorificar a Deus, não pode esperar ou não pode falar da bondade de Deus quem está morto. Irmãos, quando nossa vida acaba aqui, fechou-se o livro da nossa vida, acabou. O que você fez, o que você fez, você não faz mais. A Bíblia diz assim: tudo o que vier à tua mão para fazer, faze segundo as tuas forças. Os homens não entenderam que a vida que Deus nos deu é uma oportunidade de fazer com que ela seja um investimento para a vida eterna. Um investimento não é uma vida para viver aqui, mas para vivê-la de tal maneira que te dê direito a uma vida eterna com Deus na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Não, irmão, servir a Deus não é nada disso. Servir a Deus é andar com Ele, é fazer sua vontade de dia e de noite, é ter consciência limpa para chegar e fazer como ele disse, como ele chegou aqui e pediu a Deus a cura. E Deus acrescentou 15 anos de vida. Se os irmãos perceberem, a vida, o sentido da vida é esse, é viver para Deus. Se você vive para si mesmo, se você vive pelos propósitos mundanos e carnais, você não vai para o céu, você não anda com Deus, você não terá a vida eterna. Mas espere um pouco, você pode conseguir nessa vida tudo o que você quiser, se Deus lhe permitir, ir para o inferno. E você também simplesmente pode passar a vida inteira e não conseguir nada nesse mundo e nada na eternidade. Porque a vida com Deus é uma coisa fantástica. Foi assim que Deus chamou os homens lá. Veja, olha os Daniel e os 3 amigos dele na corte de Babilônia. Eles não estavam lá desfrutando de nada, irmãos. Como era que eles serviam a Deus? Como é que eles serviam a Deus? Lá não tinha templo. Lá eles não faziam reunião. Se reuniam lá, como Misael, Azarias e Ananias. Eles se reuniam. Uma vez se reuniram para orar e para pedir a Deus o livramento. Como é que eles viveram ali naquele mundo? Eles não se contaminavam com a mesa do rei. Olha, a gente quer comer pão, água e alface. Por quê? Porque nós não queremos comida oferecida aos ídolos. É assim que eles serviam a Deus. Eles não serviam entregando folheto. Eles não serviam pregando, eles serviam com a vida deles, mostrando que eram obedientes à lei de Deus, mostrando que eram obedientes aos princípios que Deus tinha mandado. Você tem que viver segundo os meus preceitos, segundo os meus princípios, segundo a minha lei, segundo os meus mandamentos.
diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém. Glória a Deus. E ali estava Misael, Azarias e Ananias e Daniel. Não se contaminaram. E eles mostraram, esses homens, toda essa mensagem, ela mostra isso, irmão. Mostra exatamente isso. Que eles serviam a Deus por convicção. Convicção de que a vida veio de Deus, deve refletir o caráter de Deus, santo, justo e perfeito. Tanto é que quando eles disseram assim, olha aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou acender essa fogueira aqui 7 vezes mais. E quando tocar a trombeta, se vocês não se dobrar diante dos nossos deuses, vocês vão ser lançados lá dentro. A resposta dele é uma coisa que um crente nunca deveria esquecer. A resposta dele é uma prova de tudo que eu tenho falado aqui. Ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, o nosso Deus é quem pode nos livrar. O nosso Deus é quem pode nos livrar da tua mão e dessa fornalha. Mas, porém, se por acaso ele resolver não livrar, fica sabendo desde agora, nós morreremos queimados, mas não vamos nos dobrar diante de ti, porque temos um propósito nesta vida, de manifestar a justiça e a verdade de Deus. E aquele reino da Babilônia viu muitos milagres, porque ali havia homens de Deus, como Daniel, como Azarias, como Misael e como Ananias, que testificavam de que o Deus do céu era que dominava sobre os reinos dos homens. E a Babilônia só pode ser testemunha do poder de Deus, porque havia homens lá que viviam segundo a vontade de Deus, que andavam com Deus, sabendo que a vida que eles estão vivendo é uma vida que dignifica o nome e dá glória a Jesus Cristo e a verdade que existe em Deus. A vida, meus irmãos, é preciosíssima. É uma coisa tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que você não sabe o quanto. Porque uma pessoa que desperdiça a sua vida, ele sabe que está desperdiçando para sempre, eternamente, nunca mais. Vai ser que nem um lixo jogado no fora. Porque o nosso Criador colocou dentro de nós o sopro da vida que existe nele. E todos os que desafiaram a ele, todos os que o odeiam, amam a morte. E servir a Deus é assim. E eu queria pensar assim, meu Deus, que maravilha. E ele não foi o único, né? Temos o Elias, subiu também. Não, você também não vai ver a morte. Não vai ficar separado de mim nem um minuto. Temos 2, pelo menos, né, que eu saiba. Dizem também que Moisés, ninguém nunca soube a sepultura dele. Pode ser também que ele tenha morrido e Deus pode ter ressuscitado ele e levado ele também vivo. Porque ele aparece no livro de Apocalipse. Ele aparece na transfiguração. Pode, e a Bíblia fala, né, que os anjos lutaram porque o diabo queria tomar o corpo dele, né? Então não se sabe, é um mistério isso aí. Mas pode ser que tenha mais gente lá no céu, tá? Mas pelo menos 2 a gente tem certeza, tá? Elias e o camarada lá, né? Desfrutando lá, conversando com Gabriel, com Miguel, né? Quem sabe lá tomando uma água com eles lá, comendo um manjar gostoso, sentado lá numa mesa com eles lá, vivendo que nem um anjo, porque alcançaram o testemunho de que agradaram a Deus. Quer dizer, você alcançou o testemunho, você cumpriu o dever de um homem, você cumpriu o propósito da vida, que é andar com Deus e agradá-lo em todos os seus caminhos. Esse é trabalhar com Deus. Esse é o sentido da vida. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Tomara que você tenha entendido essa mensagem e não reserve um tempo para Deus. A tua vida é de Deus, o teu tempo é para Deus. O teu viver, o teu respirar, a tua maneira de agir, de falar, de te conduzir no mundo, em qualquer circunstância, é uma forma de servir a Deus.
E o mundo vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Entre o justo e o ímpio. Eles ainda vão ver no final. Mas que eles vejam isso agora. Amém? Irmão Adriano, por favor, pode dar uma pausa aqui para nós orar. Porque a oração tem que ser em segredo. A oração tem que ser secreta. Ninguém precisa saber o que a gente vai orar. Aleluia. Aí.